Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa segunda Assembleia Geral Ordinária do CBH Araguari, hoje, 4/8/2022. Essa nossa Assembleia é presencial e por videoconferência, né, como foi convocado. E também nós informamos que essa reunião é gravada e publicada no canal do CBH Araguari no YouTube. Bom dia. Agradeço a presença de todos, né, aqui na FIENG. Agradeço aí, em nome da Maria Eduarda, a disponibilização do local para a realização dessa nossa Assembleia do CBH Araguari. E agradeço também a participação de todos que estão aí por online participando da reunião. Sabemos da importância de propiciar essa ferramenta aí que, durante a pandemia, nos fez aproximar bastante dela, né, dessa participação remota, e aí nós entendemos a necessidade de ter esse viés de sempre poder usar dessa ferramenta para garantir a participação ampla aí de todos do comitê e de todas as reuniões com essa participação. Como nós temos uma parte que é online, nós temos que passar para as orientações, né, que a gente vem fazendo de todas as reuniões online, e depois, logo em seguida, passaremos a chamada. Então, vou pedir a Isabel para fazer essas orientações e dar sequência fazendo a chamada para conferir o quórum que nós já temos. Bom dia a todos. A seguir, passarei as orientações gerais para participação na segunda Assembleia Geral Ordinária de 2022 do CBH Araguari, 4/8/2022, presencial e por videoconferência. Para registro de presença, pedimos que os participantes na modalidade presencial assinem a lista de presença na recepção. Pedimos para os participantes online que registrem sua presença escrevendo no chat seu nome completo, entidade e e-mail de contato, seguido da descrição presente. Também para registro de presença, na gravação da reunião, conferência de áudio e câmera, será realizada uma chamada nominal conforme composição do CBH Araguari. Quando um convidado iniciar sua participação, deverá digitar no chat seu nome completo, e-mail de contato, seguido dos termos presente e convidado. É de inteira responsabilidade do membro a sua confirmação de participação para garantir sua frequência na reunião. Para os participantes online, quando quiser solicitar a palavra, faça a solicitação no chat, escrevendo o nome e entidade, seguido do termo palavra, ou solicitar utilizando o dispositivo de levantar a mão. Terminada a exposição, a matéria será posta em discussão. A mesa diretora irá conceder a palavra aos inscritos para que possam fazer suas manifestações. Ao chegar a sua vez, habilite seu microfone e sua câmera se achar pertinente e informe seu nome completo e entidade que representa. Todos os que não tiverem a fala autorizada terão seus microfones desativados pelo moderador para evitar ruídos e interferências. Passaremos nesse momento para a chamada. Peço aos participantes online que abram a câmera e o microfone no momento em que for responder. Instituto Mineiro de Gestão de Águas, IGAM. Bruno, presente. Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA. Senhor Miguel? Sim, presente. Polícia Militar de Minas Gerais. Tenente Sérgio, Polícia do Meio Ambiente, presente.
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, Emater. Alberto, presente. Secretaria de Estado de Saúde de Minas. Fideraldo Bush, presente. Instituto Estadual de Florestas, IEF. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD. Paulo Rogério, presente. Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA. Prezados, tem alguém com o áudio ligado. Polícia Civil de Minas Gerais. Wilton Fernandes, presente. Prefeitura Municipal de Sacramento. Marinho Martins, presente. Prefeitura Municipal de Perdizes. Graziane. Presente. Graciane, presente. Prefeitura Municipal de Araguari. Prefeitura Municipal de Nova Ponte. Eucílio Hermes Pereira, presente. Prefeitura Municipal de Santa Juliana. Prefeitura Municipal de Patrocínio. André Vieira, presente. Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável, Interambiental. Marcos Magno, presente. Prefeitura Municipal de Uberaba. Consórcio Intermunicipal Região Integrada de Desenvolvimento Sustentável, RIDES. Cássio Henrique Gama Souza, presente. Prefeitura Municipal de Indianópolis. Prefeitura Municipal de Serra do Salitre. O Augusto, ele está com problema no áudio. Ele está na sala. Respondeu no chat. Organização de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Uberaba. Vera Vidala, presente, Campus Uberaba. Centro Universitário do Cerrado, Unicerp Patrocínio. Antônio Geraldo, Unicerp, presente. Universidade Federal de Uberlândia, UFO. Bom dia a todos. Universidade Federal de Uberlândia, Silvio Luiz Andreozzi. Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro, ANGAR. Presente o suplente da NEO Ambiente. Grupo Escoteiro Potiguar. Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês das Bacias Hidrográficas, FONASC. Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABS. ABS Minas Gerais, João Eduardo, presente. Associação Profissional de Geógrafos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a Progel Trialto. Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia, ADEMAI. Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Copasa, Leandro, presente. Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG. Usina Uberaba. Presente o suplente, Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM. Núcleo dos Sindicatos
de Produtores Rurais do Triângulo Mineiro e Alto do Paranaíba. Presente o suplente, Sindicato Rural de Uberlândia. Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, FAENG. Presente, Luiz Humberto. Associação das Indústrias Sugroenergéticas de Minas Gerais, CIAMIG. Jadir Oliveira, CIAMIG, presente. CEMIG Geração e Transmissão SA. EDN, presente. Trilhas interpretativas. Mais algum suplente gostaria de registrar a presença? Online também? Bom dia, Isabel Beltrão, Cordélia Rios, do Instituto Ambiental Araxás. Está conseguindo me ouvir? Sim, sim, Cordélia. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia, Isabel. Bom dia a todas. Ivo, Prefeitura Municipal de Itapira. Bom dia a todos. Bom dia a todos presentes. Paulo Silva, Sindaga MG, presente. Então, obrigado aí a todos, presenciais e online. Vamos, então, passar para o item 2 da nossa pauta, que é a discussão e deliberação da primeira ata geral ordinária, da Assembleia Ordinária, que aconteceu dia 2/6 de 2022, e a terceira Assembleia Geral Extraordinária, que aconteceu 15/6 desse ano. A Secretaria recebeu alguma contribuição? Nenhuma das atas. Então, abro a palavra aos membros aí que gostaria de colocar alguma coisa sobre as atas. Não? Podemos colocá-la em deliberação? Então, vamos colocar em deliberação a primeira ata da primeira Assembleia Geral Ordinária, de dia 2/6. Aqueles que aprovam essa ata, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. Aprovada, então, a primeira ata da Assembleia Geral de 2/6. Terceira Assembleia, ata da terceira Assembleia Geral Extraordinária de 15/6, em deliberação. Aqueles que aprovam, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. Aprovada, então, a ata da terceira Assembleia Geral Extraordinária, que aconteceu dia 15/6. Vamos passar para o item 3, que é o comunicado aos conselheiros. Então, a palavra está aberta para fazer os comunicados. Quem gostaria de fazer? Algum conselheiro que está online gostaria de fazer? Sim, Bruno. Pois não? Bom dia a todos aí. Paulo Silva, Sindágua. Como eu sou coordenador da CETOC, passar informações dos processos que chegaram para o nosso grupo de trabalho, tá fazendo a análise, né? Chegaram o processo da outorga da Mosaic Fertilizante Itapira, chegou também da usina hidrelétrica de Miranda, chegou o processo da Mosaic Fertilizantes também de Araxá, e chegou também para a gente a questão do relatório GT do grupo de cobrança, que a gente vai iniciar, os companheiros do CETOC iniciar a análise dele. Tá bom? E, companheiros, eu vou ter que me ausentar agora às 10h30, eu tenho um médico às 10h30, um retorno, devido ao incidente que eu tive, tá? Isso. Não mais, vou deixar a palavra aí aberta para os outros conselheiros da CETOC, que quiser falar alguma coisa, principalmente mais o senhor Ivo, que for também da
bastante dessa questão dos processos de outorga. Aí os outros conselheiros também aí, que não vou esquecer de alguns nomes deles, tá? Não vamos citar mais não. Bom, muito obrigado a todos aí, tenham uma boa reunião. Obrigado, Fausto. Só para informar todos aí, é porque nós temos o item de pauta, que é o informe das câmaras técnicas, né? O item que o Fausto está falando é o item 10, como ele tem que ir ao médico, então por isso que ele está fazendo esse informe. Mas o senhor Ivo está aí, né? Se tiver algum outro complemento aí, eu acho que ele poderia fazer aí, né, Fausto? Acho que não há problema nenhum. Né? Mais algum Sim, tem o conselheiro? senhor Ivo, tem o da Serra do Salito, também se ele quiser, Augusto, algum Augusto quiser complementar, tá bom? Um abraço a todos. Boa Obrigado, plenária. viu? Obrigado. Bom, mais algum conselheiro gostaria de fazer algum comunicado? Bom, então vamos passar para o item 4, que é a leitura do expediente e comunicações da ordem do dia. Vou passar a palavra para o secretário Maurício. Bom dia a todos e todas. No dia 27 de julho, nós recebemos o processo SEI número 137001-0010-425/2021/95, da Mosaic Fertilizantes do Araxá, e ele foi enviado à CETOC. No dia 26/7, nós recebemos da Prefeitura de Tupaciguara a solicitação de substituição da conselheira Paula Teixeira pelo Marcelo Borges. Esse ofício foi enviado ao IGAM. No dia 26/7, nós recebemos um ofício do Fórum Mineiro, número 082, que foi enviado a todos os conselheiros. No dia 27/7, nós recebemos a revista Travessia, do CBH São Francisco Federal, que está arquivado lá na secretaria na aba. No dia 29/7, nós recebemos e enviamos aos conselheiros o ofício CBMM DOC GEAT 22100. No dia 1º/8/22, recebemos do Ministério Público o ofício número 277, CRMMA 2022, SEI 19/16/23/645/007-6457/2021/93, que foi respondido ao Ministério Público. Passo a palavra, retorno ao presidente Bruno. Obrigado. Obrigado, Maurício. Eu recebi também uma solicitação aqui da coordenadora da Câmara Técnica da CETIL, Mariana de Paula. Ela está solicitando a inversão de pauta para que ela faça os informes também, que é bem rápido o informe da CETIL, do item 9 para agora, e aí eu consulto aí a plenária se a gente pode fazer essa inversão. Podemos inverter, em virtude da agenda aí da representante? Alguém tem algo contrário? Bom, então, vamos Bruno, para o item. Pois não? É falso, d'água? Sim, é falso. só para ver com o Bruno do IGAM, essa questão dos processos de outorga. Estão chegando muito um em cima do outro. Vê se faz um bloco e encaminha para a gente para estar analisando, porque não fica uma reunião em cima da outra. Beleza? É só essa questão aí. Ok. Eu até iria ver essa possibilidade também com ele, mas vamos atender essa solicitação sua e vamos oficiar dessa forma. Bom, então, obrigado. Passo a palavra aí para o item 9, Mariana de Paula de Souza Renan, para fazer o informe da CETIL. Então, a palavra aí, Mariana.
Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem aí, presidente? O áudio está ok? Sim. Está muito ruim, mas a gente está escutando. Desculpa. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Mariana, eu sou a nova coordenadora do CETIL, com muito orgulho, aceitei essa nova tarefa e espero que eu consiga satisfazer aos anseios aí do comitê com todos os importantes trabalhos que nós temos pela frente. Tenho formação jurídica e integro aqui a equipe da SMA, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Bom, de informes que eu tenho para os senhores hoje, o seguinte: o CETIL trabalhou em alguns regimentos internos das câmaras técnicas e dos grupos de trabalho. Esse trabalho ele foi suspenso momentaneamente, porque foi necessário que se trabalhasse o regimento do comitê, como os senhores puderam ver na última reunião, acredito, presidente. Esse regimento ele foi aprovado, então agora nós vamos retomar a elaboração dos regimentos internos agora das câmaras técnicas, ok? Mariana, desculpa, o áudio está horrível, nós não estamos entendendo o que está falando. Tem como... Eu vou tentar desligar a câmera aqui para ver se melhora. Vê se melhorou, presidente, por favor. Melhorou muito, melhorou sim. Ótimo, ótimo. Bom, vocês ouviram minha apresentação? Não conseguimos entender. Perfeito. Meu nome é Mariana, para aqueles que não me conhecem, peço desculpas aí adiantado pelo problema técnico. Eu assumi recentemente a coordenação do CETIL, com muito orgulho. É uma honra poder trabalhar num time tão nobre de conselheiros, numa Câmara tão importante, e pretendo, com a anuência dos senhores, dar continuidade aí aos trabalhos que estão sendo feitos. Na base do CETIL, já havia sido iniciado um trabalho dos regimentos internos das câmaras técnicas, só que ele foi suspenso, porque nós passamos aí à frente por óbito do regimento do próprio comitê, e diante da sua aprovação na última reunião, nós agora pretendemos retomar esse trabalho, então, do regimento interno das câmaras técnicas e também dos GTs, ok, do comitê. Temos também em andamento deliberação normativa que disciplina a concessão de diárias aos membros da plenária, dos órgãos técnicos do comitê e de colaboradores eventuais. E também uma deliberação normativa que disciplina a concessão de patrocínio. Esses são os trabalhos que estão em andamento, mas eu fico à disposição, presidente, caso algum conselheiro queira submeter um trabalho ao CETIL, nós estamos aqui à disposição para poder comandar aí de acordo com o que vocês entenderem por bem. Muito obrigada a todos. Não vai causar dano nos oceanos, né? Invadindo o continente. Obrigado, Mariana. Alguém gostaria de falar algo aí sobre essa apresentação? Só para entender aí, representante da CETIL disse, tem relações diárias dos membros do colaboradores. Eu não entendi o que é isso, porque já existe um decreto formalizando isso tudo. Não entendi. Eu estou com um problema técnico aqui, tem alguém acho que é o pessoal da SEAPA que está com o microfone aberto, mas se eu entendi, vou tentar responder. Tem uma deliberação, uma minuta de deliberação normativa que vai disciplinar a concessão dessas diárias, talvez algum procedimento adicional. Esse é um trabalho que está previsto e eu, assumindo a coordenação, está aqui na agenda para a gente executar. Então, maiores detalhes eu posso passar ao presidente, se o senhor permitir, assim que eu consultar a equipe. Consegui responder? Pois é, mas essa deliberação normativa está partindo de quem? Porque do Estado não é, nem do IGAN também. Só queria saber. Só para me entender, não é nem questionamento sobre isso, não. Bush, deixa eu tentar explicar aqui. Bush, nós sempre tivemos uma deliberação que regulamentava essas questões de diária, tudo sempre alinhado com o que o Estado preconiza, né? Então, nós passamos essa demanda há um tempo já,
para a CETIL para que nós retomamos a nossa deliberação. Porque, não sei se você lembra, às vezes dava uma diferença entre aquilo que o Estado determinava com aquilo que estava preconizado na nossa deliberação. Então, para fazer essa adequação, tanto do Estado quanto aquelas necessidades nossas dos comitês, até mesmo para fazer a prestação de contas aqui no nosso comitê, nós estamos fazendo essa adequação e essa proposta aí de deliberação com esse regulamento. Ah, sim, presidente, já entendi. Pois não. Se me permite, presidente, mais um adendo, Geraldo. Se eu compreendi bem, pela natureza das normas, o regulamento, que seria o decreto, ele continua em vigor, ok? A deliberação normativa ela vai ser revisada provavelmente para tecer só questões procedimentais adicionais de acordo com o que o comitê necessita, ok? Perfeito, esclarecedor aí para mim, viu, presidente e a coordenadora da CETIL. Tá certo, sim. Obrigado, viu? Obrigado, Bush. Mais alguém? Bom, então, agradecer aí, Mariana, pela apresentação, tá? E vamos continuar os trabalhos aí da CETIL. Como nós temos muito trabalho, né? Nós temos que fazer esses regulamentos, essas formas de atuar aí, tanto da Câmara Técnica quanto do grupo de trabalho, né? Agora baseado no nosso regimento, agora liberou aí para fazer essas adequações, né? E a gente ter essas normativas do funcionamento das nossas partes e do nosso comitê. Obrigado. Perfeito, presidente. Obrigada. Estamos às ordens. Bom, eu estou sendo informado aqui agora que, conforme nós tínhamos falado na última reunião, esse item 5 agora, né, o próximo item aqui, voltando aí à ordem da reunião, na reunião anterior, para fazer essa moção, nós tínhamos solicitado um parecer jurídico, né, da aba que confrontaria um parecer, no caso da AGE ou do IGAM, né, da Procuradoria do IGAM, dando não é que confrontaria, né, ele às vezes poderia servir até de base para um novo parecer com a questão do nosso regimento interno, né, aquelas alterações que nós propusemos anteriormente. Eu fui informado agora que esse parecer ele não ficou pronto, ele teve um problema aqui na elaboração desse parecer, ele não ficou pronto, então eu vou tirar esse item da pauta, porque para a gente fazer da forma que nós tínhamos combinado anteriormente, né? Nós temos que ter o parecer de forma que esse parecer vai nos embasar essa emissão dessa moção e solicitar a alteração aí para o Conselho Estadual ou, né, manter o nosso posicionamento das nossas deliberações do nosso regimento e não ter nenhum tipo de problema quanto a isso, mas embasado em um parecer técnico elaborado
técnico jurídico, né, elaborado aí pela ABA, para que nós tenhamos essa segurança. Então, ao invés de nós aprovarmos essa moção, eu vou tirar de pauta esse item, se vocês concordarem, para que na próxima reunião a gente entre com esse item, já com todos esses pareceres, né? Todos receberam aí a proposta da moção, mas não receberam esse parecer, né? Então, eu acho que fica prejudicado nós mantermos esse item com esse viés que nós tínhamos combinado anteriormente, que seria embasado de um parecer. Então, como não tem esse parecer, eu acho temerário nós aprovarmos aqui uma moção diferente daquilo que nós tínhamos acordado anteriormente. Ok? Alguém tem alguma coisa contra em tirar esse item de pauta? Bom, então vamos passar para o próximo item, que é o item 6, que é a deliberação para a recomposição da diretoria da gestão 2020-2022, que foi prorrogado até 30 de junho de 2023, né? Nós tivemos um comunicado, nós tínhamos o vice-presidente, né, compondo a nossa diretoria. Nós recebemos um comunicado substituindo, né, a participação dele no comitê. Logo, segundo o nosso regimento, tanto antigo quanto novo, a partir daí o cargo ele fica vago, né, ele não tem a obrigatoriedade de passar para o cargo, não é da entidade, né, o cargo é da plenária, e a indicação ela é do membro que faz parte do comitê. Logo, para isso, né, nós temos que ter uma eleição para esse cargo de vice-presidente. Nós temos uma regra aqui que nós temos que cumprir quanto à composição da diretoria, que nós temos que ter, né, a formação aí, segundo o nosso regimento, e nós, com a nossa composição de presidente, secretário e segundo secretário, nós já temos essa composição, e aí, então, eu vou abrir para que todos os membros aí possam se candidatar ou se pronunciar a participar desse cargo da diretoria que está vago, tá? Então, eu passo aí, abro a palavra aí para que os membros se manifestem quanto à participação, né, dessa eleição aqui, que todos os membros podem ser vir a pleitear a vice-presidência. Então, abro a palavra aí a todos que gostariam de se manifestar. Fernando. Ô, Bruno. Pois não? Antônio Geraldo. Antônio Geraldo, então, Fernando Abdala, Antônio Geraldo, Gustavo Malaco, Celismar. Vai aí. Bom, por enquanto esses. Só um minutinho. Bruno? Silvio? Eu acho que eu fui o primeiro a levantar a mão aí. Ah, desculpa. Não sei se foi observado aí na lista. Bom, então só fazendo uma correção aqui, Silvio, nós não tínhamos olhado aqui, então é Silvio, tinha pedido primeiro, Fernando, Antônio Geraldo, Malaco, Celismar. A princípio é isso, né? Silvio, então pode falar. Bom dia a todos novamente, né? Agora com a palavra. Obrigado aí, Bruno. Deixa eu abaixar a mão aqui para
Obrigado. Então, Bruno e demais membros, a gente já sabia que precisava fazer o processo, né? E normalmente a gente conversa antes. Essa foi uma tônica dada desde a eleição da atual chapa, da gente reunir as pessoas, né? A gente procurou sempre evitar fazer uma chapa de composição, né? Para chegar aqui na plenária sem a necessidade de ter uma disputa no voto, essa coisa toda. E eu fui procurado por duas pessoas, dois conselheiros que estão pleiteando a vaga, e eu queria fazer um pedido para todos, principalmente como eles são do mesmo segmento, é um pedido do segmento, para o segmento, para que antes de apresentar essas candidaturas individuais, que nós façamos aqui uma discussão dentro do segmento para tentar evitar a disputa e encaminhar uma representação de consenso. Então, eu estou apresentando essa solicitação aos membros do Conselho e, particularmente, aos membros do segmento. E se nós não poderíamos, Bruno, ter uma conversa aqui dentro do segmento para tentar encaminhar uma outra solução que não uma disputa pela vaga. Nós encaminhamos, assim, a eleição da diretoria, nós encaminhamos, assim, a substituição do nome da diretoria quando foi necessário, e eu acho que nós deveríamos manter essa prática, até porque isso tem criado um clima mais confortável para que nós possamos terminar esse mandato e pensar no próximo mandato. Ok, Silvio. Eu vou continuar escutando os demais, mas eu acho que, como sempre fazemos aqui, né, a gente entende que a discussão é a melhor forma, né, a gente está aqui para fazer essas discussões, principalmente essas construções aí coletivas, principalmente escutando os segmentos, são importantes, sim. Acho que poderemos, sim, dar esse tempo aí para que vocês, principalmente do segmento, se reúnam aí, tá? Mas vamos escutar os demais para ver que se a gente tem, às vezes, alguma proposta complementar, alguma coisa dessa forma, mas eu julgo interessante essa discussão, sim. Então, passo a palavra aí para o próximo, agora o Fernando Abdala. Bom dia a todos. Bom dia ao presidente. Bruno, meu encaminhamento seria muito próximo do que o professor Silvio disse. Obviamente, nos interessa uma articulação. Todavia, eu queria dizer também que talvez esse ponto de pauta poderia ficar para essa deliberação para a próxima Assembleia, a fim de que nós possamos ter o tempo necessário para essas discussões. Eu acho que não é o momento de termos uma pressa e seria mais interessante, em especial para o segmento, conforme colocou o professor Silvio, que nós tivéssemos essas articulações amadurecidas, bem trabalhadas, para que a gente possa caminhar ao longo desse final de 2022, que ainda faltam um semestre, e todo o 2023, de uma maneira mais amadurecida, né? Onde todos possam participar, né? E não, talvez, uma articulação por afinidades, né? Chamando aqui de uma maneira não pejorativa, de um grupo, né? De uma maneira com que o segmento possa discutir com mais tempo e valor de discussão. Obrigado.
Obrigado, Fernando. Vamos continuar escutando os demais, depois a gente faz um encaminhamento final. Então, Antônio Geraldo, pode falar. Bom dia a todos e a todas. Bom, a minha proposta, Bruno, eu acho que a gente deve encaminhar hoje os que estão aí. Eu entendo que talvez isso possa prolongar e não vai resolver nada. Então, assim, a minha posição, né, é que a gente encaminhe a votação hoje, que a plenária é soberana para isso, né? Então, é a posição, inclusive, da minha entidade, da Unicef. Então, está aí posto aí. Eu gostaria de terminar meu mandato, não é? Isso foi até pedido de alguns conselheiros, para que a gente pudesse terminar. Tem menos de um ano aí para terminar, e eu gostaria de terminar esse mandato. Bom, essa é a posição minha, viu, Bruno? E o encaminhamento você pode fazer aí da maneira que vocês achar mais correto. E achar melhor, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Antônio Geraldo. Malaco. Bom dia a todas e a todos. Estou colocando meu nome à disposição, pela ODS. Eu concordo, assim, em parte. Eu acho que a gente precisa, lógico, de um debate entre os setores. Não tem como a gente não debater entre nós. A política eleitoral se faz pelo olho no olho. Se houver uma possibilidade hoje da gente fazer esse debate, que está híbrido, né? Eu entendo que a gente tem que fazer. Agora, se houver alguma dificuldade para que esse debate ocorra aqui hoje, eu particularmente prefiro que ocorra ele de forma presencial. Porque fazer eleição, gente, de uma questão que é política, o olho no olho é muito importante. Então, eu não sei como é que está a internet do outro que está ali, não sei como é que está a disposição. Então, assim, essa é uma... Eu gostaria de saber se a secretaria tem condição de fazer isso. Se a gente tem condição, às vezes suspende a reunião, avalia esse processo. Mas é muito importante que os setores conversem da melhor forma possível. Tá? É a minha posição. Depois, se o processo andar, eu defendo a minha posição em relação à candidatura. Tá bom, obrigado, Malaco. Celismar. Celismar, DEMAI. A minha posição é, por se tratar de um momento importante, é impossível, eu não sei tecnicamente aí, da gente fazer as salas e reunir para entrar no consenso como proposto. Né? Para quem está presencial aqui, é bem possível isso. Caso não seja, infelizmente, seria para a próxima reunião. Mas, todavia, gostaria de deixar meu nome, desde já, à disposição da vice-presidência. Obrigado, Celismar. Maurício. Presidente, eu estive fazendo um raciocínio da situação. Até então, o Celismar não estava na discussão aqui, mas dentro do segmento lá da sociedade civil, eu acredito que é possível a gente matar essa questão aqui hoje, a gente fazendo uma reunião via WhatsApp, uma chamada coletiva, a gente suspende a reunião por uns 10 ou 15 minutos, a gente faz essa discussão da sociedade civil para ver se chega num consenso, né? Pelo menos para a gente sair junto com o Celismar lá. Eu solicito que, se a plenária concordar, que a gente suspenda por uns 10 minutos, a gente faz uma chamada coletiva de WhatsApp da sociedade civil e a gente define essa questão nossa lá interna. Beleza, Maurício, uma outra forma de encaminhamento. Vamos só escutar mais dois inscritos, que é o Bush e depois o Sérgio, para a gente ver o que a plenária delibera nesse sentido. Bush, pode falar. Olha, pessoal, eu estou inteiramente convicto e bem esclarecido com o que o Silvio Andreotti disse. Concordo plenamente e assino embaixo o que ele disse. Só trazendo a disputa de nomes, isso é legítimo, isso é democrático, mas isso não leva a lugar nenhum, principalmente dentro de um comitê de bacia.
Nós temos tantos problemas para resolver, a nível de Estado, a nível nacional, e se tiver uma disputa de nomes, eu não sei, pode até ter racha dentro do comitê, como já teve racha em outros comitês, a gente sabe disso. Então, a melhor palavra nesse momento é um consenso. É um consenso. E somente, vejo eu, nas palavras do Silvio Luiz, somente esse segmento é que tem que sentar e discutir qual que seria o nome. Entendeu? Então, volto a repetir. Se puder, a sociedade civil sentar e conversar e ter um nome de consenso para nós, para os outros segmentos desse comitê, vai ser extremamente importante para os nossos trabalhos dentro desse comitê. A palavra consenso, ela diz tudo. Então, era isso que eu queria falar aí para a nossa plenária. Obrigado, presidente. Obrigado, Bush. Sérgio. Eu queria fazer uma colocação no mesmo sentido que o colega colocou agora. Pelo que eu entendi, a vaga está aberta aos 4 segmentos, indiscriminadamente. Não cabe, eu acho que mais de um candidato por segmento estar disputando esse espaço de forma alguma. Então, os segmentos, de uma forma ou de outra, a ser definido, tem que pronunciar por um nome. E se não há pressa de recomposição, eu acho que a gente pode fazer isso entre os grupos, online depois, WhatsApp, enfim, de qualquer outra forma. Os membros se manifestam dentro do grupo, o segmento apresenta os seus candidatos, e a gente faz uma votação entre os membros. E elege um. De todos os segmentos, um. E aí, na próxima reunião presencial, aí sim faz-se a eleição entre os 4 que se apresentarem, forem definidos por cada segmento. Acho que esse é um posicionamento democrático, dá espaço para os segmentos debaterem entre si e eleger um nome, e aí se resume depois a uma votação entre 4 pessoas, e aí aberta a toda a plenária, eu penso eu e a todos os membros. Sérgio, obrigado aí pela ideia, mas o problema é que nós não podemos ter esse tanto de situações. Nós já convocamos essa reunião para a definição disso. Nós estamos vendo as dificuldades, né, de estar decidindo isso, e aí, já respondendo um pouco, Fernando, nós tínhamos colocado essa situação com esse prazo maior, até na reunião da diretoria nossa anteriormente. Mas nós vimos uma dificuldade porque nós temos até um evento agora que é o ENCOB, e que até particularmente eu não vou estar presente nesse evento. Então, o comitê vai ser representado pelo Maurício, pela Maria Eduarda, pelos demais que vão, só que nós temos, inclusive, um vice-presidente que, se a gente não decidir hoje, né, fica complicado dele ir representar o comitê e o comitê ter essa dificuldade. É isso que nós discutimos na reunião de diretoria. Então, a princípio, eu acho que, e aí eu vou perguntar à plenária, encaminhar da seguinte forma: nós temos mais de um segmento, né, no caso o Selismar, e mais a sociedade civil. Nós vamos suspender essa reunião agora por um determinado tempo, que vocês vão tentar aí os setores reunir e tentar chegar num acordo aí com essa questão de nomes, tá? E vamos tentar ver se a gente consegue agora resolver, né? Às vezes até o próprio segmento entende que às vezes não seria legal agora, né? Então, nós poderíamos às vezes encaminhar de uma outra forma diferente, mas a princípio vamos começar a discutir como está em pauta, tentar resolver isso hoje sim, tá? Nós vamos tentar aí ao máximo. O professor Silvio Andreozzi pediu a palavra, e o Della Torres, e aí depois nós vamos... Bruno, só uma intervençãozinha. Depois, então, antes desse encaminhamento, precisa ficar bem claro quem são os candidatos, tá? Todos. Sim, claro. Até então, nós temos os candidatos, né? Gustavo Malaco, Antônio Geraldo e Selismar, até então. Silvio, pode falar.
O Della Torre ainda não falou, acho que ele tem prioridade, e depois é muito rápido a minha fala depois, tá? Ok. Pode falar, então, Della Torre. Bruno, eu só tenho uma dúvida simples que vai de encontro ao que está dito até agora. Essa vaga, em tese, não é só da sociedade civil? É só essa minha dúvida. O Della Torres, segundo o nosso regimento, ele, como só a composição que nós já temos aqui, nós já cumprimos o que preconiza o nosso regimento. Tá? Então, ela não é só da sociedade civil. Nós temos, sim, né, aquele acordo que o vice-presidente anterior era da sociedade civil, né? E aí a gente entende aí que, às vezes, essa vaga seria da sociedade civil, mas qualquer membro pode se candidatar aqui, e aí a gente está livre nisso, mesmo tendo aquela representação anterior, que era a sociedade civil. Malá. Gustavo Malaco, ODS. Não, é só para complementar, Bruno. Na verdade, o acordo original era uma prefeitura, assim, vamos assim, acho que é bom a gente ser bem direto, transparente, que é interessante. Quando foi montada essa diretoria, havia uma disputa, e essa disputa foi resolvida pelo diálogo, em que havia um bloco da prefeitura de Araguari, junto com uma parte dos usuários, né, a FIENG estava junto, por exemplo, acabou indicando o Weber, né, e um outro bloco, né, com a prefeitura de Patrocínio, liderando, com nós da sociedade civil, com ampla maioria. E foi fechado isso. No meio desse caminho, houve a saída do Weber e houve a saída da prefeitura de Patrocínio. Na saída do Weber foi resolvida a indicação da FIENG, prontamente atendida, sem nenhuma ressalva, dentro do processo político, quando houve a indicação do grupo, né, que foi eleito, e com a saída do representante da prefeitura de Patrocínio, um representante que estava ali no meio, né? Estava na prefeitura de Patrocínio e estava na sociedade civil. Então, para o grupo foi interessante. Então, dizer, né, que esse acordo que foi construído, na realidade, ele está no meio desse caminho entre prefeituras e sociedade civil. Eu entendo que se o acordo for caminhar nessa perspectiva, nada também que o Selismar pode, deveria vir justamente uma composição do que foi construído, que é muito bom quando os acordos são honrados na mesa. Deixando bem claro que só estamos informando a possibilidade, como foi falado bem, do Selismar, né? Ele não tem óbice algum, e nós sempre cumprimos o que nós acordamos, sim, até então. Silvio, depois o Fernando Abdala. Obrigado, Bruno. Primeira pergunta, Bruno, é uma pergunta técnica. Assim, o regimento ele não cria nenhum problema para, assim, ele não obriga a fazer hoje, ele não delimita exatamente isso, né? Nós poderíamos ter um outro tempo para fazer isso. Essa é a primeira pergunta. Depois dessa resposta, eu continuo. Regimentalmente, sim, nós não temos essa obrigatoriedade. Não. Tá. Então, isso já me deixa mais tranquilo. E eu acho, agora, assim, nós agora temos um terceiro candidato, já não mais do segmento, né, que até então a gente estava conversando. Então, aquela minha fala, que eu acho que deveria ter preferência do segmento da sociedade civil, eu já acho que não. Eu acho que a gente tem que buscar uma candidatura de consenso, continuo achando que nós temos que procurar uma candidatura de consenso, e colocar todos os atores que estão interessados para conversar, para a gente tentar consensuar uma saída. Nós construímos essa diretoria dessa maneira, né? Então, esse mandato foi construído através de muita conversa, o que foi muito bom, tem funcionado muito bem até agora, e eu acho que nós não deveríamos desprezar isso que foi feito, né, e partir para uma disputa. E eu acho que nesse momento não vai nos trazer nenhum tipo de benefício. Então, talvez a fala do Abdala, a fala do Sérgio, né, talvez nós não possamos fazer isso hoje. E caso seja de alternativa, aí eu estou me disponibilizando, Bruno, para convocar uma reunião, para que todos nós possamos nos reunir, dialogar,
talvez num ambiente virtual ou num ambiente presencial. Presencial sempre é muito melhor, mas a gente está com muita dificuldade ultimamente de realizar tudo presencial. Então, eu estou me disponibilizando a chamar uma reunião, colocar todas as pessoas, colocar os argumentos e a gente tentar construir uma candidatura única aí para preservar esse ambiente que foi construído, né, através do consenso. Tá. Vamos continuar aqui. Fernando Abdala. Fernando Abdala, Projeto Trialto. Eu concordo com a colocação do professor Silvio, faço uma observação de que o momento quando foi definido a chapa do consenso foi um momento. Hoje nós estamos vivendo um outro momento. Acho que isso valida que os acordos foram cumpridos. Não há quebra de acordo. Os acordos foram cumpridos. No entanto, fazendo gancho nas falas que foram feitas aqui, né? Que a gente tem que ter diálogo, democracia, consenso. Eu acho que é um momento de consenso, sim. Muito distinto da ascensão da nobre Maria Eduarda à mesa, à diretoria. Então, é um momento novo, é uma vaga nova, nesse sentido, né, da vacância. Né? Então, eu acho que vale sim. E em relação a candidaturas, não querendo provocar a nenhum colega aqui, mas eu acho que ter candidatos é democracia. Democracia não seria se tivéssemos já, chegou, vai ter eleição, o candidato é ele, nós temos que votar. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse ambiente, né, político do comitê. Acho que é importante a gente ter esse momento político e o amadurecimento de que é salutar para nós, enquanto comitê, e não para mim, enquanto Fernando, representante de isso ou daquilo, estar na mesa. É importante para o comitê que tenhamos esse debate, esse consenso, mas dialogado. A mim, ninguém procurou. Eu sou da sociedade civil, quero deixar claro aqui, que eu, em momento algum, fui procurado por ninguém da sociedade civil. Então, isso é consenso? Com respeito, sem demérito e sem querer esculambar com a coisa. Mas eu acho que é talvez uma prática que não condiz com a nossa realidade. Né? Eu vou com os meus. Não, consenso é a arte, a política é a arte de conciliar os distintos, os que não são iguais. Então, acho que é importante a gente ter. É importante a candidatura. Cadê o Celismar? O Celismar aqui, ó, né, que é um segmento de usuários e de abastecimento, que é importante. Então, eu vejo com entusiasmo a candidatura do Celismar, a do Gustavo Malaco, e do João Geraldo. Não vejo com preocupação, mas, é claro, nós precisamos ter esse consenso a bem do Celismar, do Bruno. Não, a bem do comitê, a bem da fluidez dos nossos debates. Obrigado. Obrigado, Fernando. Ô, Bruno. Pois não. Geraldo. Só um minutinho. Antônio Geraldo, o Silvio pediu primeiro. Sim. Depois você. Pode falar, Silvio. Obrigado, Bruno. Assim, eu acho, inclusive, que a colocação do Fernando, ele fala exatamente isso. Acho que a gente precisa desse diálogo. Né? As pessoas me pediram, dois candidatos me pediram voto, agora o Celismar colocou a candidatura dele, que eu não conhecia. Mas eu também não fui procurado, Fernando, para discutir candidaturas. Eu fui procurado para votar, né, para apoiar uma ou outra. Ninguém me procurou também, Fernando, para discutir quem é que o segmento deveria indicar. E eu acho que nós erramos nesse momento, porque nós fizemos isso em outros momentos. Então, o que eu pedi, eu acho que isso faz eco à sua colocação, é que nós tenhamos esse momento de conversa coletiva. Exatamente. E acho que se na conversa coletiva isso não for solucionado, nada impede de se utilizar o mecanismo da votação.
eu ainda acho que se nós construirmos uma candidatura única, consensuada, é melhor para todo mundo. Eu ainda acho isso. E por isso até coloco, Bruno, da seguinte maneira, se as pessoas acharem que esse é um caminho válido, seria bom nós definirmos isso antes que as pessoas comecem a defender a sua candidatura, porque aí cada vez fica mais difícil construir o consenso. Então eu acho que nós deveríamos primeiro decidir se nós vamos consensuar, tentar o consenso. Depois, se nós não vamos tentar o consenso, aí cada um defende a sua candidatura. Mas eu acho que era importante que nós fizéssemos esse movimento antes das defesas individuais. Ok, Silvio. Antônio Geraldo. Bom, Bruno, parece que assim, mais uma vez, eu digo aqui que a plenária é soberana para isso, né? E mesmo porque nós temos 3 aí candidatos, e eu acho que a plenária que devia decidir sobre isso aí. Se o cargo ele é da plenária, né? Que eu acho muito difícil haver acordo. Então, eu acho que a gente vai, viu, Silvio? Acaba que nós vamos perder tempo, né? E está posto aí o pessoal. Eu acho que a plenária decide se a gente vai fazer isso. Eu vejo que é um novo momento, ficou vacante a vaga, né? E então eu, assim, eu te peço pelo encaminhamento aí para a plenária decidir. Se a gente vai para outra reunião, que seja, não é? Mas o nome está posto aí, eu acho que você deveria encaminhar aí para a plenária a maneira de fazer isso, tá bom? Muito obrigado. Tá bom, obrigado, Antônio Geraldo. Vamos, como até o próprio, e aí, pelo que eu tinha entendido aí, né, até o Antônio Geraldo tinha falado, vamos resolver nessa reunião, nós temos essa demanda de resolver agora, e o próprio Gustavo também falou da impossibilidade, às vezes, de participação dos segmentos aqui, né, dessa dificuldade, às vezes, tecnológica, se a gente não conseguir, que às vezes seria melhor fazer em outro momento, mas vamos tentar, né, nós temos aqui na pauta, vamos tentar fazer essa reunião aí que o Silvio propôs, né, ou como o Maurício propôs aí uma chamada de WhatsApp da sociedade civil, e acho que é importante o Selismar participar também dessa reunião como candidato, e vamos tentar, Antônio Geraldo, eu entendo esse posicionamento, mas como sempre fizemos aqui, né, nós sempre tentamos esse acordo, aí, essa forma que nós entendemos que sempre assim o comitê tem as melhores decisões, tá? Então vamos tentar aí fazer, eu vou suspender a reunião aí por 15 minutos inicialmente, depois se não for suficiente a gente rever após 15 minutos, vamos suspender a reunião e vamos tentar aqui ver se conseguimos aí a sociedade civil toda entrar aí junto com o Selismar, né, representando os usuários, fazer uma reunião, uma chamada aí de WhatsApp, nós vamos ver a melhor forma aqui, só peço a todos aí da sociedade civil que fiquem atentos, para que a gente tenta, às vezes, construir esse consenso. Ok? Alguém tem algo contrário a esse posicionamento? Então, vamos aí suspender a reunião por 15 minutos inicialmente. Obrigado. Quem que vai chamar essa reunião? O Maurício? Maurício, por favor, como você é o representante da sociedade civil aí na diretoria, vê se você coordena essa. Maurício, viu? Ô, Bruno, eu acho melhor abrir uma sala do Meet, tá? Pelo WhatsApp não vai dar certo, não.
Gente, vamos voltando aqui, por favor, vamos continuar na reunião. Alô? Bom, pedir desculpa principalmente o pessoal que está online aí. Nós precisamos aí de um tempo maior para fazer essa deliberação desse item. Porém, nós verificando aqui novamente o nosso regimento interno novo, nós verificamos uma situação que modifica aquilo que nós tínhamos falado anteriormente. Tá? O artigo 17 do nosso regimento, ele fala em específico no caso que aconteceu. Vou ler ele na íntegra, que a substituição de representante do comitê será solicitada por meio de ofício da entidade interessada, encaminhado à diretoria do comitê, que encaminhará o documento ao IGAM, para que efetive a substituição e dê publicidade dos respectivos comitês e à sociedade através do endereço eletrônico oficial. O que aconteceu quando solicitou-se a saída, a substituição do conselheiro Antônio Geraldo. No parágrafo único vem falando, caso o representante que se pretenda substituir seja membro da diretoria, considerar-se-á vago o correspondente cargo para efeitos do artigo 28, parágrafo 4º desse regimento, que nesse parágrafo ele é bem claro, falando que o cargo é da plenária e não do membro. Devendo ser promovido pelo comitê nova eleição para o preenchimento do cargo, no segmento em que se deu vacância. Então, no entendimento aqui, realmente o que está escrito, apenas a sociedade civil pode fazer parte, caso ela tenha interesse, né, caso tenha interesse o segmento, só ele que pode fazer parte aqui da diretoria. Bom, como, no meu entendimento, nós tivemos uma situação e uma interpretação aqui, porque o que estava sendo exposto aqui e analisado, quando nós abrimos aí para todos os segmentos, é a questão que tem também no artigo 28, no parágrafo... Mudou o parágrafo aqui. Só um minutinho. Aqui no parágrafo 2º, que fala que os cargos da diretoria deverão ser compostos por, no mínimo, 3 segmentos, dentre eles poder público estadual, poder público municipal, sociedade civil e usuário. Né? Então, esse parágrafo que estava sendo analisado, falando que poderia, então, nesse caso, como nós 3 participamos e representamos 3 segmentos desses 4, então poderia, sim, ter uma alternância aí nessa vaga. Mas, em específico, nesse artigo 17, nós não temos essa possibilidade, então nós temos essa situação. Diante essa interpretação e essa questão nova, e como teve umas discussões, e uma das propostas lá era justamente alterar o segmento, foi o que me foi trazido aqui da sociedade civil, e com o intuito desse item aqui de pauta, ser justamente para a representação no INCOB, como nós tínhamos discutido, eu coloco aqui uma proposta para a gente, para deliberação, e aí o plenário aqui vai se pronunciar sobre isso, da gente retirar esse ponto de pauta para que nós tenhamos um aclaramento dessa situação e uma discussão maior, como foi desde o início falado aí por até os membros da sociedade civil, para ter esse tempo aí para se organizarem e para, às vezes, chegar a um consenso aí, ou não, né? Ou na próxima reunião trazer aqui os nomes que acharem interessante para
disputar, né, como todos os membros são, né, são livres aí para militar e para participar, conforme o nosso regimento, mas a gente não resolver isso agora e deixar para a próxima reunião. Então, eu consulto a plenária aqui se a gente poderia ter esse encaminhamento, né, e que aí com isso a gente continuaria aí a reunião, mas na próxima reunião a gente faria essa deliberação com uma forma mais tranquila, que aí o segmento, agora em específico, né, a sociedade civil, vai aí fazer as suas reuniões, suas deliberações, para trazer aqui, não obrigatoriamente, deixando claro, um nome de consenso, mas teria um tempo maior aí para discutir e a gente continuar a nossa reunião. Então, eu consulto a plenária aí, se tem alguém contrário a essa ação ou que tem uma nova proposta. Então, abro a palavra aí para os conselheiros aí que queiram pronunciar sobre isso. Bruno, eu só queria deixar minha posição aí, assim, eu acho que a gente devia resolver esse negócio era hoje, não é? E da nossa parte já está muito claro, sabe? A gente na reunião aí, a gente já expôs aí para o segmento, né? Então já está muito claro com relação a isso. Agora, é claro que a plenária aí é soberana, se ela quiser, tudo bem, né? Assim, só que eu acho que a gente devia resolver isso era hoje, não é? Mesmo porque nós já até perdeu muito tempo com relação a isso, né? Então, assim, o meu nome eu vou continuar, mesmo porque a gente estava aí na vice-presidência e eu quero só terminar esse mandato aí, juntamente aí com os demais da diretoria, né? Então, eu acho que vai ser tempo perdido, às vezes, da gente retardar isso aí. Então, essa é a posição minha aqui, mas a plenária é soberana. Ok. Gustavo? Obrigado, Gustavo DS. Eu vou defender a proposta. Essa reunião primeiro começou atrasada, nós já estamos quase, daqui a pouco apontando para meio-dia, reunião esvaziada. Então, assim, vamos ter um pouco de respeito com a plenária. É um assunto muito complicado, a forma que a gente teve que fazer de forma virtual. Apresentamos uma proposta muito interessante para o comitê. Infelizmente, parece que tem um reduto dentro do comitê que não quer avançar no consenso, é impressionante, sabe? Então, é importante que isso seja feito de forma presencial. Uma decisão tomada de forma precipitada, às vezes encavalada, porque esse processo poderia ter sido pautado há mais de um mês atrás e não foi pautado. Por 3 reuniões a gente não teve ele pautado. E agora, por que a pressa? 3 oportunidades nós tivemos. Então, acho que esse comitê, às vezes, entre aspas, dá um passo para trás, mas olha para frente na sua gestão. E não continuar dividido do jeito que está muito claro, com alguns jogos de bastidores, sabe, gente? Vamos pensar pelo bem do comitê. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum, não estou preso a cargo, e até em detrimento do comitê, até apoio uma candidatura, sabe? E foi o que a gente discutiu na sociedade civil. E até para que isso materialize, é importante esse tempo. O comitê vai ganhar com isso, mais o que aí, 2, 3 semanas no máximo, para a gente voltar aqui. Aí, presidente, a proposta é que pelo menos faça essa reunião presencial, que é muito importante. Tiago, do IGAN, pediu a palavra. Bom dia a todos. Não, eu só queria fazer um comentário, Bruno. Essa situação da substituição dentro do segmento, ela é muito clara no regimento. Eu não entendi até porque houve algum ruído nisso, até porque a gente teve a apresentação de uma candidatura fora do regimento, que isso poderia ter sido sanada. Uma proposta até que eu fiz para o pessoal da aba, que se coloque uma pessoa para dar um apoio regimental, né, nas reuniões do Comitê do Araguari. Eu acho que isso é muito importante, isso já teria sido mitigado há muito tempo. Outra situação, Bruno, não é questão de pressa, o IGAN não tem interesse nenhum nessa discussão, uma questão estritamente local e política local.
mas depois dessa 1 hora de discussão, vocês ainda não se sentem à vontade de deliberar. E muito claro que são 2 segmentos, são 2 candidaturas dentro do segmento. Não houve consenso. Eu só queria entender qual que é a expectativa agora sobre isso, porque é um cargo muito importante dentro do comitê, né? É um cargo que trabalha a pauta do comitê, trabalha toda a interlocução do comitê com outros atores. E a reunião já tinha sido previamente definida que seria híbrida, né? Já com ponto de pauta. Entendo também qual a necessidade de ser presencial ou não, porque política, para essa discussão, ela pode ser feita prévia. Aqui, vamos dizer, a urna, basicamente, né? É só isso. Obrigado. Obrigado, Tiago. Só para deixar claro, porque nós tínhamos interpretado, como eu falei anteriormente, apenas o parágrafo 2º do artigo 28, né? Então, no entendimento, a gente tem que poderia ser qualquer membro, tá? Mas aí, se atentando ao artigo 17, realmente foi o caso que aconteceu e corrigimos aí em tempo essa situação. Quanto a essa discussão, entendemos aí mesmo, né, agora nós tivemos aí a convocação, né, e nós tivemos esse tempo, e agora também eu nem sei quanto ao quórum, se a gente... Então, assim, às vezes eu solicito, meu propósito de encaminhamento é justamente isso, com certeza, o cargo é muito importante, a gente tem premência aí em resolver isso, apenas entendendo essa possibilidade aí de fazer essa discussão, como vários conselheiros solicitaram, aí uma discussão um pouco mais ampla, um pouco mais tempo para a gente fazer isso na próxima reunião. Entendo e concordo até com o Gustavo da premência, às vezes, de ter essa questão presencial para a gente discutir, tanto é que nós tivemos um tempo aí para todo mundo logar, para que todo mundo participasse. Realmente foi uma questão dificultosa, mas eu não tive relatos aqui de não participação. Mas a proposta não é só de obrigatoriamente ser na próxima reunião presencial, mas sim ser na próxima reunião. Maria Eduarda Fieng. Não, eu acho que assim, a discussão ela já se prolongou, né, há um tempo. A decisão nessa reunião foi pela questão do INCOB, inclusive, né, que nós temos essa vaga, né, em haver. Já está prolongado aí a 3 reuniões e eu concordo que isso deveria ser discutido hoje, né, para votação. Concordo com o Tiago. Ok. Gustavo DS. Eu só quero lembrar que no meio desse caminho, desde a retirada da vacância, no meio disso ocorreu a alteração do regimento. Então, assim, geralmente questão legal, quando você tem uma argumentação nova, deveria até o final da gestão, né? Então, assim, qual é o motivo? Por que não foi pautado? Foi pautado o processo antes da mudança do regimento. Foi pautado, gente, essa recomposição da diretoria antes da mudança do regimento que mudou esse artifício. Quer lembrar que as pessoas que antes, quando houve a mudança da sociedade, da prefeitura para a sociedade civil, não existia esse tipo de regra e passou até agora, sabe? Então, assim, você tem essas duas situações que são ruins para o comitê dentro do processo, porque deveria ter sido pautado logo na primeira reunião e foi retirado de pauta. Em outras 2 oportunidades não foi pautado. Mas isso, Maria Eduarda Fieng, isso foi uma solicitação da sociedade civil. Qual solicitação? Que não fosse pautado naquelas reuniões. Não. Naquela primeira reunião, que foi pautado e despautado? O representante da sociedade civil na diretoria solicitou isso, Gustavo. Na primeira reunião. Aquela que foi pautada e tirada de reunião. Por que não foi pautada? Porque nós entendemos que, como você mesmo falou, a reunião ia ser só online. E às vezes online nós tínhamos problema. Tá? Só para deixar bem claro isso. Maurício Calon, Fonasc. Senhor presidente,
Questão de encaminhamento, eu acho que nós já estamos no adiantar das horas aí. A minha posição é que a gente postergue essa ponto de pauta para a próxima reunião e a gente vai tentar, mais uma vez, construir um consenso dentro da sociedade civil, já que a discussão de substituição é dentro do próprio segmento, e a gente pode ter um tempo maior para a gente fazer isso com mais tranquilidade. E a reunião está esvaziada, né? Complicado. Bom, obrigado a todos. Como, né, todos entendem aí, nós vamos fazer, como nós temos dois posicionamentos, um que é manter esse ponto de pauta e o outro é retirar o ponto de pauta, nós temos que colocar em votação, a gente já tem as argumentações feitas, então vamos colocar em votação se a gente mantém ou tira, se a gente tirar na próxima reunião. Dessa forma a gente faz. Pois não, Bush? O Silvio pediu a palavra, ele está com a mão levantada. Silvio, então pode falar, eu não ouvi aqui. Bruno, tudo bem. Eu queria fazer um apelo aos conselheiros que não são da sociedade civil. Nós tivemos uma reunião da sociedade civil agora e foi quase unânime. A única pessoa que discordou do encaminhamento foi o Antônio Geraldo, mas foi quase unânime que nós queremos conversar no segmento. Então, nós estamos pedindo aos demais segmentos que acolham a nossa solicitação, que nos dê um pouco mais de tempo para que nós possamos conversar, para tentar encontrar uma solução dentro do segmento. Então, nós pedimos o respeito ao nosso segmento. É isso que nós estamos pedindo nesse momento aos demais conselheiros, que respeitem uma possibilidade do nosso segmento construir uma candidatura confortável dentro do nosso segmento. Tá bom, obrigado, Silvio. Quem? Tiago, do IGAN? Eu vou ser bem breve, Bruno e demais. É só para colocar que essa alteração, essa atualização do regimento baseado na deliberação do Conselho, ela não inovou trazendo esse modelo de substituição. Então, não há fato novo relativo à forma de substituição do conselheiro na chapa. É só para dar essa clareza aqui na condução da reunião para nivelar a informação com todos. Obrigado. Ok, obrigado. Pois não, é só uma questão de ordem. Se não houve inovação, por que quando houve a vacância da prefeitura, eu só queria entender, por que também não foi prefeitura? Eu queria esse esclarecimento. Aí a plenária vai ter que esclarecer, Gustavo. Eu vou esclarecer. Então eu tenho uma questão de ordem para saber a legalidade, inclusive. Eu vou esclarecer e te colocar esse posicionamento. O posicionamento foi o seguinte: naquele momento, não houve nenhuma prefeitura, não houve nenhuma manifestação da prefeitura em ascender esse cargo que era da prefeitura naquele momento, tá? E aí, então, daí surgiu a possibilidade de a vacância. Por exemplo, se hoje não tivesse ninguém da sociedade civil interessado em fazer parte da nossa diretoria, nós teríamos que abrir para outro segmento. Ok? Simplesmente assim. Naquele momento aconteceu isso e nenhuma prefeitura se manifestou, eu quero fazer parte. Porque se fosse, seria membro aqui. Reginaldo, Prefeitura de Indianópolis. Queria só dizer o seguinte, que, dado o avançado da hora, e a sociedade civil precisa desse tempo, eu acho que seria prudente nós entendermos e até aceitarmos essa reivindicação, porque em determinado momento pode ser dos usuários, pode ser do poder público municipal, estadual, enfim, nós estamos bastante desconfortados com a situação que está pautada aqui. Ao meu ver, seria prudente que essa matéria fosse retirada de pauta e voltasse na próxima reunião do comitê. E para a gente não avançar, nós não vamos ter consenso aqui. E colocar em votação nós ficarmos desconfortados com relação ao pedido da sociedade civil. Tá. Bom, eu acho que já está bem entendido por todos os membros aí. Vamos, então, para a decisão da plenária.
e aí eu peço a votação aí, nominal, para a gente resolver essa de uma forma ou de outra. Todo mundo está bem entendido, né? Então, precisa ser a nominal, não? Bom, então vamos por contraste aqui, e aí acho que é mais rápido mesmo. Ô, Bruno, tem uma mão erguida aí? Não tem que ouvir? Sim. Bom dia, presidente. Bom dia, André. Bruno. Sim, na minha mera opinião, eu gostaria que, sim, eu entendo que se a sociedade civil não chegou num acordo agora, não é próximo para frente que vai chegar. Eu acho que a eleição ela deveria ocorrer hoje, né? Aproveitando já que está todo mundo aqui presente. Acredito que poderia resolver isso tudo hoje. Ao contrário, André, se me permite, tá? Nós não temos muita gente na sessão, porque todo mundo está enjoado dessa discussão. Então, a sociedade civil, sim, quer um tempo para a gente chegar no consenso. Até para não amagoar o Antônio, tá? Que ele quer. Então, a gente precisa discutir. Eu acredito, tá? Que a gente precisa discutir, sim, porque não houve um consenso entre nós. Aliás, houve. O Antônio é que não houve, porque o Antônio não quis. Ok. Ele certo, gente, isso é democracia. O Antônio não está errado, não. É democracia. Mas a gente precisa sentar e resolver. E agora não é o momento. Por exemplo, eu preciso ir trabalhar. Tá. Vamos lá. Quem mais está? Tiago, está com a mão levantada? Pode falar, Tiago. Vamos encerrar no Tiago, uma vez que já todo mundo já colocou o posicionamento, está todo mundo, acho que já entendido aí para fazer essa deliberação. Tiago, pode falar por último, que nós vamos dar sequência aí na deliberação e a votação quanto a isso. Acho que já estava levantado, esqueceu, né? É isso, Tiago? Bom, então vamos para a deliberação, né? Todo mundo já está entendido, a sociedade civil está pedindo mais tempo, tem gente que entende que tem que ser resolvida agora, né? Vamos então para a votação dessa situação. Aqueles que concordam em ficar para a próxima reunião essa deliberação da vice-presidência, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Eu sou contrário de fazer para a próxima, para a gente resolver hoje. Tá, Fieng, Ibram. Prefeitura Municipal de Patrocínio, também contrário. Prefeitura de Patrocínio. Quem mais? Só os 4 contrários. Abstenções? Então, aprovada, nós vamos deliberar na próxima reunião. Nós vamos ter uma reunião dia 18, que tem um processo de outorga, tá? Então, dia 18, nós teremos essa retorno aí para a reunião. Pois não, Gustavo. Presidente, já que há uma urgência, né, colocada, eu pedir a gentileza, esse é o primeiro ponto de pauta, em respeito à plenária, para a gente não começar a reunião 10h30, 11 horas da manhã, sabe? Que a gente tentasse ser pontual nesse comitê, um pouco mais. Atrasar 10, 15 minutos, tudo bem, mas começar a reunião marcada 8h30, 9h30 é um desrespeito. Então, só essas duas colocações é pedir com muita delicadeza que a gente pudesse tentar nesse caminho. Obrigado. Okay. Presencial, quem delibera é a diretoria. Por mim, ela deveria ser presencial. Nós vamos tentar fazer dessa forma também, presencial Bom, Silvio, pode falar. Obrigado, Bruno. Eu queria um esclarecimento, que é o seguinte. Você citou um exemplo muito interessante, que é se o segmento não apresenta candidato, né, não há como obedecer à regra colocada. Qual é a regra quando isso ocorre? Ou não há regra?
Não há regra. Os segmentos podem apresentar. Qualquer segmento pode apresentar, Silvio. Então, não tem nada falando. Entraria, por exemplo, aquele último, acho que é a última regra que a gente coloca aqui. Casos omissos serão resolvidos. Não, tem aquela questão. Quando já se compõe, a regra que existe é no parágrafo 2º do artigo 28, é que tem que ter 3 membros de 3 segmentos representados na diretoria. A partir desse momento, aí poderia qualquer uma representação. Tranquilo, mas a regra que impediu, por exemplo, a indicação do Reginaldo hoje é de que tem que ser no segmento. Exatamente. É isso? Parágrafo 17. Isso. Se o artigo segmento, 17, parágrafo. Se o segmento não oferecer essa opção à Assembleia, à plenária, o cargo fica vago ou outro segmento pode oferecer o nome? Porque isso não está previsto. Não está previsto, mas outro segmento, entendo, porque para montar a diretoria e continuar com a diretoria, outro segmento pode sim indicar. Tá, então é um caso omisso. Nós estamos perante um caso omisso no regimento. Sim, entendo que sim. Não, desde quando a sociedade civil não seja contemplada, né, Silvio? Isso. Só se eu abrir mão, né? Eu estou tratando de maneira teórica da questão. Isso. Se a sociedade civil não oferecer outro nome, é um caso omisso no regimento. Exatamente. Como se resolvem os casos omissos? A plenária decide. A plenária decide. Isso. Tá bom, obrigado, estou esclarecido. Bruno, Gustavo DS. Eu gostaria de solicitar à diretoria, acho que isso é bom, que vai ajudar em toda a gestão de recursos hídricos no Estado. Solicitar ao IGAM uma análise jurídica baseada no princípio da isonomia, da representatividade, sobre quando a gente tem, por exemplo, servidores públicos ocupando vagas de sociedade civil. Acho que isso é bom para todos os lados, porque isso aí respeita o que a gente tem, segmento por segmento. Então, eu até conversei com o diretor do IGAM anteontem, sugerindo isso aí, que isso ficasse em ata. Eu já falei isso no Copan, para não falar que isso aqui é agora, eu já falei isso no Copan há muito tempo. Eu já vi esse tipo de situação, ela fere princípios que são importantes. Então, quando você tiver um servidor público na representação de justamente da sociedade civil, eu acho que era importante o CISEMA se pronunciar em relação a isso, dentro desse princípio. Ok. Até antes do dia 18, tá bom? Ok, tudo bem. A gente faz essa consulta, não posso confirmar que nós vamos ter uma resposta antes do dia 18, né? Mas faremos isso em prazo hábil. Pois não, Tiago? Só pedir, Gustavo, só para eu entender melhor essa parte sobre servidor público. O Silvio, por exemplo, é um servidor público federal que atua na Universidade Federal de Uberlândia, por exemplo. Não vejo. Eu queria só entender, né, como que seria esse tipo de consulta, porque... Bom, vamos lá direto, então, Tiago. Servidores, então, de prefeituras municipais que já têm sua vaga no seu setor, como prefeitura. Então, meu questionamento é esse, direto. Então, vamos tirar, então, o servidor federal, no seu caso, que você está colocando. Então, vocês vão refinar mais a análise. No caso, quando a prefeitura já tem a sua vaga cativa por servidores públicos, quando estes ocupam vagas da sociedade civil, eu gostaria de uma análise jurídica sobre isso. Mas isso não é aqui o comitê, não, é uma análise de Estado, muito importante. Bacana, vou passar isso. Aí o Bruno pode encaminhar para nós, por gentileza. Tá bom, Tiago, obrigado. Ok, vamos então dar sequência à reunião, vamos passar para o próximo item, que é uma apresentação sobre o item 7, apresentação sobre acompanhamento do cumprimento das condicionantes conforme DN 79, de 27 de janeiro de 21, que aprovou o processo de outorga 07578-2017, requerido pela CBMM, portaria de outorga 01031120/2021, no processo CEI 2240-01-003441-2020-39. Nós solicitamos aqui, essa solicitação foi feita pelo conselheiro Antônio Giacomini, né, na segunda reunião, ele não está presente, mas eu passo aí a palavra aí para... Bruno, questão de ordem. Pois não, Bush. Eu queria ver aí com você e a diretoria se há possibilidade de a gente passar esse item para a próxima reunião.
porque está esvaziada. Eu vou ter que sair agora, não tem como. Eu tenho um compromisso agora a partir do meio-dia. E eu faço parte do GT de outorga, queria participar muito. Entendeu? Então, eu estou vendo que está esvaziado isso aí. E é um assunto extremamente importante para o comitê e também para a CBMN. Eu gostaria de ver com vocês aqui a plenária se há essa possibilidade de ser o segundo ponto de pauta na próxima reunião, que é o primeiro já colocado pelo Malaco, que é a eleição da vice-presidência do comitê. Obrigado, presidente. Tá bom, obrigado, Bush. O grande problema, Bush, é que nós já... primeiro, nós já tiramos os pontos de pautas todos, e a empresa, inclusive, já está aqui para fazer qualquer tipo na verdade, ela não vai fazer a apresentação, né? Ela vai tirar qualquer tipo de dúvida aí, que a apresentação é do pessoal da URGA que fará essa apresentação. Então, eu sugiro aí que faça essa apresentação agora mesmo, aí, a gente tendo aí a nossa previsão até meio-dia, né? Pode ir, vamos lá. Tá? Bom, vamos lá. O Bruno ou a Pamela que vai fazer a apresentação, por favor, pode iniciar aí a apresentação. Bruno já está na sala aí, parece que teve algum problema. Só para lembrar esse ponto, a empresa está aí para tirar qualquer tipo de dúvida, mas o que foi questionado é justamente a apresentação e o cumprimento das condicionantes, né, quanto a esse processo de outorga, que sempre a empresa está mandando para a SUPRAM, né, o IGAN, o órgão que emitiu a outorga, e também, como foi condicionante, o comitê recebe essas cumprimentos de condicionantes também, né? Pamela, você está presente aí para fazer essa apresentação? Bruno parece que caiu aqui. Bom, pelo jeito aí, nem o Bruno nem a Pamela está na sala de reuniões. Ou seja, o Bush parece que tem razão, né? Bom, eu vou pedir vergonhosamente desculpa aí para a empresa, mas é porque a questão aqui, realmente, nós não estamos aqui para discutir com a empresa, né? Nós queremos... O conselheiro Jacomini, ele foi bem entendido nisso, vocês cumprem, vocês vêm cumprindo as condicionantes de forma aquilo que está escrito na outorga, né? Mas mais do que isso, nós estamos perguntando ao IGAN, né? E aí, né? Então, esses dados, como que está essa situação? Então, infelizmente, com a ausência aí dos dois membros né, da URGA aqui, a gente fica difícil de falar sobre esse assunto. Então, nós vamos deixar para a próxima reunião, como o conselheiro Bush propôs aí. Então, de antemão, eu peço desculpa a vocês e a todos os conselheiros que nós estamos aqui. Então, infelizmente, esse item vai ter que ser também retirado de pauta. Vamos Oi, passar, então... aqui é a Pamela da URGA, vocês estão me ouvindo? Pois não, Pamela, sim, agora sim. Com quem eu falo? Quem está falando? Eu tô na ligação do Teams Video aqui, eu tô na rodovia
E aí não tá dando para ver. É o... É o Bruno do Comitê do Araguari. Era uma apresentação que vocês tinham que fazer. Mas como você está na rodovia também, né, eu acho que é difícil da gente continuar aí. Tá? Então, eu gostaria de pedir desculpa, porque a gente até elaborou uma apresentação para apresentar as condicionantes do processo, mas eu tive um imprevisto e aí eu não vou poder. Agora eu gostaria de pedir desculpa. Ok, nós já colocamos isso na próxima pauta, na próxima reunião, para vocês apresentarem, ok? Obrigado. Certo, então. Vamos passar então para o próximo item, o item 8, informação da Câmara Técnica de CTPlan, coordenador Silvio Andreozzi, por favor. Pode apresentar. Bruno, antes do Silvio aí, eu vou pedir licença aí da minha retirada. É só me aguardando aqui, que eu vou ter uma outra atividade aqui do meu trabalho, viu? Parabéns a todos aí, até a próxima reunião. Fica com Deus aí, obrigado. Ok, Bush, obrigado. Silvio, pode apresentar. Obrigado, Bruno. Eu até ia perguntar para você se tinha teto a reunião hoje, né? Como é só uma apresentação, mas o interessante seria se mais conselheiros tivessem acesso à informação, mas como só é uma apresentação, acho que não há prejuízo e não tem por que nós aumentarmos o número de itens para a próxima reunião, que né, já tem bastante coisa para ser discutida. Eu vou solicitar a gentileza da Isabel para fazer aquela exibição que a Isabel... aliás, agradecer antecipadamente a aba, a Isabel, e creio que o Igor, né, Isabel, que passou as informações para a elaboração da apresentação, correto? Estou correto? Obrigado, Isabel. Para dar conhecimento a todos os conselheiros do andamento do trabalho da Câmara Técnica de Planejamento. Isabel, pode reduzir um pouquinho, por favor, para aparecer... Aí, pode aumentar um pouquinho. Aumenta um pouquinho, que estava num tamanho muito bom quando apareceu. Aí, tá beleza, tá ótimo. Para mim tá bom, eu imagino que esteja bom para os demais conselheiros que estejam no remoto, né? Então, prestando alguns esclarecimentos, né, informações, nós estamos caminhando com vários projetos. Então, primeiro eu queria dizer que, depois de anos, né, de preparação, a gente está conseguindo fazer as coisas andarem. Agradeço muito a Isabel pelo apoio sempre, a solicitude contínua por parte da Secretaria Executiva, e ao Igor, que ao assumir a direção técnica, também fez as coisas andarem. Então agradeço muito ao corpo todo que ajuda, né? Mas na figura dessas duas pessoas, queria identificar o agradecimento, que creio que se eu falo em nome da Câmara Técnica. Bom, então quais são os programas? Primeiro, a questão do nosso sistema de informação sobre recursos hídricos. Nós fizemos uma proposta ousada, a plenária nos apoiou, a diretoria nos permitiu caminhar, e agora nós já estamos executando, né, entregando as etapas. A primeira etapa, são 5 etapas da cartografia digital. A primeira etapa já foi concluída, nós já temos um produto, ele já foi, ele está em processo de avaliação pela gerenciadora. Se todos os produtos estiverem nos parâmetros técnicos que foram definidos no edital, a primeira etapa já está concluída, a segunda já está em execução, e ao finalizar a 5ª etapa, nós temos um prazo ainda de 1 ano, é isso, né, Isabel? Acho que até 1 ano para entregar toda a cartografia digital, mas nós teremos um produto único no estado de Minas Gerais, que nos permitirá um grau de conhecimento, um grau de planejamento
e gestão acima da média, não só para o estado de Minas Gerais, mas para todo o Brasil. Quanto à concepção do sistema de informação, nós tivemos 2 reuniões, com a empresa contratada para a elaboração do edital. Foram reuniões muito proveitosas, né? Elas deram resultado, que é o que a gente espera das reuniões. E nós já estamos caminhando para terminar o termo técnico, né, para a elaboração do edital. E também com uma esperança muito grande de que o sistema de informação ele inove de uma maneira sem comparação no Brasil em termos de gestão da bacia. A gerenciadora de projeto ela já foi contratada, né, para o planejamento e gestão de recursos hídricos, então já está trabalhando, inclusive. O ProUrga já foi encaminhado ao CIE, né, que foi a instituição selecionada para fazer a execução. Pode descer um pouquinho, por gentileza, Isabel? Desculpe interromper sua água aí. O cadastro de rede, nós terminamos na primeira fase, já entregamos todos, né, Isabel, da primeira fase. Estamos caminhando já para a segunda fase, já em execução nos municípios de Indianópolis, Ibiá, Perdizes e Nova Ponte, que foram aqueles selecionados. E eu queria... Pode passar para... Pode subir novamente? Eu só queria destacar uma coisa. Eu tive uma reunião com o promotor Carlos Valera, e nós precisamos agendar uma reunião da Câmara Técnica de Planejamento, da diretoria, com o Ministério Público, para que nós possamos fechar um termo de compromisso com os municípios contemplados, para que eles deem andamento nas fases posteriores ao levantamento do estudo multifinalitário. Desculpe. O estudo de concepção também já está em fase de homologação da licitação, que é aquele estudo que vai dar o segundo passo, né, dos cadastros multifinalitários dos municípios de Pratinha, Tapira, Pedinópolis, Santa Juliana, Campos Altos e Serra do Salitre. Então, a gente já caminhou mais um passo dado naquele nosso planejamento inicial. O termo de referência sobre a capacidade de suporte dos corpos receptores já está sendo elaborado também. O programa de impacto de qualidade de água, que é a recuperação do capão da erva, né? Os termos de adesão já foram assinados e está sendo elaborado o termo de referência para cumprir mais esse ponto do plano. O programa Buriti está executado, né? E restando apenas a última manutenção do plantio previsto para novembro desse ano, e que é uma parceria longa aí, que o comitê tem com o DEMAI. Pode levantar, por gentileza. O programa produtor de água está passando pela elaboração do termo de referência, que é uma estruturação grande, nós precisamos ter garantia de manutenção, garantia de retribuição dos serviços. Então, é um produto muito interessante, mas nós temos tido um cuidado muito grande, né, para não transformá-lo numa questão momentânea, mas, se possível, num programa permanente. O grupo de trabalho foi instituído, já teve a primeira reunião a respeito do viveiro, né, que é essa parceria com o EF. Então, se eu não me engano, já está, inclusive, agendada a próxima reunião, não é isso? Que aí já tem que apresentar cronograma, todas aquelas questões que são normais da execução do grupo de trabalho. E a recuperação ambiental do lixão de Santa Juliana
já está em execução, que é a execução por parte da contrapartida, né, da Prefeitura Municipal de Santa Juliana. Pode subir, por gentileza. O diagnóstico ambiental da área de abrangência das quedas do Rio Claro é um processo que está sendo conduzido pela ABA, né, agendado agora para o dia 18. E 18 é a data da nossa reunião também, não é? Então não vai dar para no dia 18 ter uma notícia diferente. Nós vamos ter que aguardar a reunião para poder trazer. E o programa de atendimento à demanda espontânea, no caso, o apoio de projeto à pesquisa, nós já iniciamos a discussão junto à CETEPLAN, já tem um relator designado e que será, em breve, vai apresentar a proposta para que nós possamos trazê-la à plenária. Eu tentei ser o mais breve possível, mas estou aqui disponível para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Muito obrigado pela exibição, pela parceria novamente aí, viu, Isabel? E vamos à Assembleia agora para, caso haja alguma solicitação de esclarecimento, estamos aqui para fazê-lo. Obrigado, Silvio. Alguém tem alguma dúvida, alguma observação? Não? Então, agradecer aí o coordenador da CETEPLAN pelos trabalhos apresentados aí, que é um desafio muito grande e um número de trabalho muito grande também. E agradecer a todos os membros também da CETEPLAN aí, que colaboram aí com esse desenvolvimento desse trabalho. Obrigado. Eu vi que tem uma mão levantada aqui da Cordélia. Pois não, Cordélia? Eu só queria fazer uma sugestão, como foi uma coisa, a gente já está com tempo limitado, né? Pedir para que essa apresentação, Silvio, fosse disponibilizada para que a gente, depois, se for o caso, tirar as dúvidas com vocês, tá? Porque aqui eu acho que não vale mais ficar discutindo, e foi muito rápido, tem muita informação, se for possível. Obrigado, Cordélia. As apresentações sempre são disponibilizadas no site, né? Não é isso mesmo, Isabel? Então... Isso mesmo, mas depois a gente vê e envia, Cordélia, também para você. Tá? Eu ia pedir a gentileza da Isabel para enviar para o e-mail da Cordélia para que ela receba antecipadamente. Isso. Tranquilo, viu, Cordélia? Pode ficar tranquilo. Muito obrigada, viu? Alguém mais? Bom, então, como não tem nada mais, vamos passar para o último item. Outros assuntos? Algum conselheiro quer levantar um outro assunto? Não? Bom, então vamos finalizar a nossa reunião. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui, a participação de todos online. Peço novamente desculpa, né, das questões que nós tivemos que retirar de pauta, que não tivemos deliberação quanto a isso. E peço a todos que participem aí da próxima reunião, provavelmente dia 18, mas vocês vão receber a convocação. Obrigado a todos. Até a próxima.